Mas são esses os dois livros. Eu acho que acredito até o Caibalion, ele é o primeiro livro realmente a ser lido, porque quando existe esse entendimento, todo o resto é muito fácil, é mais fácil de entender. Então isso são realmente as leis básicas, inclusive eu tenho elas aqui, são 7 leis, né? E eu gostaria de saber se ele pode nos ajudar e mostrar o número 13. O tape 13, vamos lá, Volpi? Tape 13. Enquanto ele vai organizando lá, já ele passa pra gente. Então, essa primeira lei é chamada a lei do mentalismo. Ah, mas isso é tudo de bom, porque quando a gente sabe disso, a gente começa a pensar melhor. A gente tem pensamentos desconexos, pensamentos que viajam até por mundos que são completamente indesejados ou inapropriados. Então, quando nós falamos da lei do mentalismo, ele diz, né? Estou esperando o número 13 para começar aqui a nossa... o todo é mente e o universo é mental. Essa é a primeira lei. O todo, como eu já disse, o todo é aquilo que a gente chama de Deus. Claro. Né? Deus. O todo. Que a gente tem mesmo como um todo, né? É todo. É o todo. É o conjunto das manifestações. Enquanto ele vai organizando na existência. Já entrou. Chegou. Então, nós temos ali o todo. O que o todo é mente. Toda a existência é a emanação do pensamento de Deus. É o tal do verbo, ação, vibração. A existência vibra. Então, toda essa vibração faz parte da mente de Deus. Só que assim, a gente também não pode também querer viajar na maionese, porque nós somos pequenininhos ainda para entender realmente a essência do que é Deus, o que é o todo. Né? Então a gente diz que o todo é incognoscível, ele não dá para se compreender, mas a gente pode ter uma noção de que tudo aquilo onde estamos mergulhados e até aquilo que nós desconhecemos, tudo isso faz parte da mente infinita, mente vivente infinita e universal, né? E tudo que existe é criação da mente do todo. Agora, eu até queria ver com você, Cristina, se você consegue pensar, você consegue também criar um mundo. Então, não queira aqui pensar que eu sou uma herege e nem que estou fazendo uma apologia a que somos grandes coisas assim dentro dessa criação. Somos pequenininhos ainda, né? Mas somos pequenos deuses, sim. No momento em que nós conseguimos pensar e criar coisas dentro com a nossa mente, né? E os grandes colaboradores aqui do nosso mundo, do nosso planeta, aqueles que fizeram as grandes invenções, eles criaram com sua mente. E nós criamos muitas coisas com a nossa mente no dia a dia. E criamos também, Cristina, o mundo que a gente vive. O que está ao nosso redor. Na verdade, o universo é muito relativo às pessoas. Cada um tem um universo muito peculiar e particular, né? O universo, ele existe como um todo, mas o mundo da existência individual, ele também é relativo a cada um de nós, né? Então, no seu mundo existem coisas que não existem no meu. Porque você tem o seu mundo com as suas peculiaridades e justamente com um mundo onde o seu pensamento emana as ideias. E nós vivemos dessas ideias. O meu, com certeza, completamente diferente. Comungamos em parte, porém, cada um tem um universo de certa forma distinto, né? Quando a gente fala nesses estudos milenares que aos poucos o ser humano está descobrindo, né? O Ari, ele pergunta para você o seguinte: se o papiro de Enis foi baseado no Hermes? Sim. Sim, na verdade não é que no Hermes. Todos esses
esses ensinamentos São ramificações, antigos, não é? eles têm o mesmo embasamento. Aham. Porque, veja só, esses ensinamentos que nós estamos colocando aqui hoje para os internautas, né, e daqui para o mundo, né, nós estamos propagando esses ensinamentos, né, para todos, eles estão disponíveis, né, digamos que muitos 1000 anos antes da era cristã. Então ele não faz parte, inclusive, de nenhuma religião. E ao mesmo tempo faz parte de todas. Porque todas as religiões têm em comum justamente vamos dizer assim, essa aceitação de uma criação por um ente superior, né? E de que existem seres que estão em outros planos, que são deuses, que são santos, que são criaturas que têm um patamar vibratório, ou um patamar de existência, um plano que não é o nosso, aqui dessa matéria mais grosseira, né? Então, na verdade, não é que é baseado, mas todos eles têm, vamos dizer assim, a sua existência baseada nos mesmos princípios, né? Isso é importante. Você estava falando das leis. Alguma coisa mais para completar dessas leis? Então, eu acho que a gente, entendendo que o todo está em tudo, está em tudo, o todo está em tudo, penetra, vamos dizer assim, é como se fosse o ar que respiramos, né? Ele está em toda parte, está dentro de nós, e é da onde sai toda a existência. Então, ele é o todo. Isso é mental, é uma emanação mental do Criador, né? É tão engraçado. Isso é a coisa mais importante. É tão engraçado a gente falar sobre esse assunto hoje, porque assim, semana passada eu falei aqui sobre o segredo, né? E aí eu te pergunto como se fosse uma sequência esse programa, porque pelo que eu li sobre o assunto, eu achei que seria realmente uma sequência, o segredo do trabalho do hermetismo. Ou seja, o hermetismo, o segredo veio de uma base do hermetismo. Sim. Não é? Exatamente. São as leis da atração, que talvez foi uma maneira que os estudiosos entenderam para passar isso para o ser humano. É isso mesmo? Cristina, você tem toda a razão. Eu acho assim que o segredo foi o modo fashion de apresentar um conceito que está no 16, né? Tape 16. É uma maneira fashion e moderna de explicar a segunda lei, que é a lei da correspondência. A lei da correspondência, ela diz assim: o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. E que o que está dentro é igual ao que está fora. E o que está fora é igual ao que está dentro. Na verdade, isso significa que todos os planos da existência, eles se interpenetram, eles se comunicam, eles estão numa existência simultânea. E que todas essas leis que a gente está falando, elas valem para tudo. Vale aqui para a nossa matéria, para esse mundinho aqui que estamos, vale para o mundo dos nossos pensamentos, né? Tanto é que eu acho legal esse exemplo do bolo de chocolate. Eu, na verdade, vocês podem ver que eu sou meio gordinha porque eu adoro um bolo de chocolate. E o bolo de chocolate, vocês não estão vendo. Mas eu estou vendo, porque aqui no meu pensamento tem um bolo de chocolate maravilhoso, gente. E vocês falam, mas esse bolo não existe? Claro que ele existe. Eu estou no meu pensamento estou vendo, estou sentindo o cheiro, estou cortando esse bolo no meu pensamento e vejo como ele tem ele é macio. E o sabor? Então, ele existe. Porém, não nesse mundo que nós estamos aqui nesse momento, mas ele está no campo mental. Ele faz parte do meu universo no nível mental. E essas leis, elas existem em todos os planos. Elas se interpenetram, né? E o que eu acho interessante, que
a partir do momento em que a gente aprende a controlar, né? A controlar a nossa mente, aí que está o segredo. Esse é o segredo, a lei da atração. Para agora? Mas já ele vai... Então, a lei do segredo nada mais é do que sabermos pensar, imaginar, incorporamos essa ideia e através da nossa crença, da nossa disposição, nós transformamos essa ideia em algo que é tangível nesse mundo que nós vivemos aqui, que é o mundo da matéria. Isso é trazer da mente para o mundo material. As cozinheiras, elas não sabem que usam a lei da atração todos os dias, quando elas imaginam o cardápio do almoço. Hoje eu vou fazer uma feijoada, então ela imagina que ela tem o feijão, que ela tem os pertences e assim por diante. Até que ela transforma essa ideia numa feijoada muito gostosa, que todo mundo se delicia com isso. Então, quer dizer, a gente usa essas leis muitas vezes inconscientemente. E o segredo justamente é a gente ter essa consciência de transformar o nosso desejo na realidade. Mas o contrário também acontece.